Vamos lá, meus amigos. No gramado em que a luta o aguarda. MM desse dia 12 de setembro, terça-feira. Já estou aqui com meu parça Diego Iwata Lima, o Marada, o Maradona, pedindo para vocês deixarem o like já e se inscreverem no canal. E também dizendo que esse canal precisa do seu apoio. Eu tenho um clube de membros. Você pode estar com massa no celular, no WhatsApp. Então, escreva aí, vá para o link aqui do canal na descrição. A campanha O Verdão é Massa. E aí você escolhe a forma como você quer participar da gestão do canal, inclusive com os benefícios que eu entrego para você todos os dias, certo? Diego Iwata Lima, tá bom, filho? Tudo bem, e você, Massa? Tudo bem. Então vamos falar do looping palmeirense. O Boca não. Aí o sujeito pensa, eles estão mal. Mas é o Boca. Esse ano vai ser diferente. Lembra do 6-1? Em 2001, a arbitragem nos prejudicou. Tem que trabalhar bastidor. Só não pode ir para os pênaltis. Esse é o palmeirense pensando no Boca. Você, palmeirense, se identifica com essa loucura toda? Como é que você se sente? Escreva aí para nós, manda seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal. Bom, o goleiro do Boca é bom mesmo, né? Não dá para não falar disso, né? Ah, mas o jogo é contra o Goiás sexta-feira, eu sei, mas não tem como, né, Diego? O que que você Não tem acha? como. Vamos aí. Cara, não tem como, é uma sensação muito. Uma sensação curiosa, né? Porque o que a gente sempre fala, né? O Campeonato Brasileiro está muito na mão do Botafogo, não está ganho, mas está muito na mão do Botafogo, né? Se o Breno Lopes tivesse feito aquele gol no dia 3 de setembro, no dia 2, no dia 3 de setembro, hoje estaríamos bem mais próximos, né, do líder, mas não tem jeito, assim mesmo a gente só pensa em Libertadores, o jogo contra o Boca, é, poucas coisas têm mais cara de Libertadores do que jogar contra o Boca, né? Então é difícil não pensar nesse jogo. E a gente já tem visto muitas vezes o Riquelme já foi para a ESPN Argentina falar do gramado, o goleiro já foi falar que só está preocupado com o gramado. Esse discurso de menosprezar o adversário é o que o argentino faz de melhor, né? Eles, se o palmeirense tem esse looping de temer qualquer grande rival, o argentino tem um loop de menosprezar, menosprezar, menosprezar. Aí eles, quando ganham, eles saem comemorando, quando perdem, eles arrumam uma briga. Normalmente, esse é o looping nos argentinos também. Eles menosprezam tanto o adversário que eles passam a acreditar que eles são tão superiores assim, e aí quando eles perdem, eles ficam tão sem rumo que eles acabam arrumando uma briga. Não foi uma vez, não foi duas, não foi 10, foi muito mais vezes que a gente viu isso acontecer, né? E sim, eu acho que o palmeirense só pensa no Boca Juniors, Goiás que me perdoe, mas, cara, é o jogo do ano, são os dois jogos do ano, né? Acho que esse da Bomboneira até mais, quer dizer, o da volta é o mais decisivo porque é o que de fato define. Mas o jogo que o Palmeiras não pode abrir mão de jogar seu melhor futebol de modo algum, nem por um instante sequer, é o da Bomboneira, não é isso, Massa? O que você acha? Você também tá pensando em outra coisa ou você só consegue pensar no Boca? Não, cara, é difícil não pensar em outra coisa. Acho que tem que pensar mesmo no, no Boca, né? É difícil. Não tem como não pensar nessa questão de jogar. O primeiro jogo, para mim, é o mais importante. Não estou menosprezando o segundo, não. Mas para o Palmeiras, jogar contra o Boca, é um time que se arrasta. O Boca, gente, vamos lá, vamos falar sério do Boca Juniors. É um bom time, é. Tem o Cavani? Tem. Tem um goleiro espetacular? Tem. Bom nos pênaltis? Muito bom. Muito bom. Mas o Boca jogando bola, cara. É um time com muitas dificuldades, muitas limitações. Você vai dizer assim: ah, mas você subiu no salto. Meu, nada disso. Eu estou falando de jogo. O Boca jogou no fim de semana contra um time da segunda divisão da Argentina, certo? E teve que recorrer aos pênaltis. Fez 2-0 e tomou 2-2. E passou nos pênaltis. E tem sido assim: o Boca está se arrastando nos pênaltis até aqui. Tá? Não há como negar. Essa é uma questão que está aí, está vista, está posta. Né? Então, o Palmeiras no primeiro jogo tem a tradição, a mística. Mas será que o Palmeiras não tem tradição, não tem mística, não tem nada?
Esse time não tem nada para mostrar. Isso está me incomodando um pouco, sabe, Diego? Porque não é, de novo, É, vou repetir, não é salto alto, longe disso. Mas é saber que o Palmeiras tem um time capaz de desclassificar o Atlético Mineiro, desclassificar o Pereira, que desclassificou o Del Valle, né? Ganhou do Boca, tá? Então, cara, é o Pereira, tal, mas a fase de grupos é a melhor campanha. Ah, o grupo era ruim. Será que o Palmeirense vai entrar nessa? Vamos com calma aí, gente. Vamos com calma. O adversário é duro, não vai ser fácil. Não, não tem coisa fácil para o Palmeiras, mas o Palmeiras tem condições de fazer um bom jogo e passar, cara. não, não resta dúvida, Márcio. Não resta dúvida que futebol para futebol tem, né? Mas eu acho que aquilo que o palmeirense tem como sua. É curioso isso, né? O palmeirense é um torcedor eternamente desconfiado, né? E, assim, não por acaso, assim como o palmeirense fez com o porco, que era um escárnio e virou uma coisa de praticamente de orgulho, né? O termo parmeirada virou uma coisa meio que a gente consegue brincar entre nós, assim, porque ano a ano o Palmeiras faz anos que não acontece uma parmeirada clássica, mas o Palmeiras tinha aquelas derrotas inexplicáveis e fala, meu Deus do céu. Então o palmeirense ele ficou um pouco escolado nesse sentido de temer algumas questões. E o Boca Juniors, assim como o São Paulo já foi, é a criptonita do Palmeiras na Libertadores. Né? O Palmeiras nunca conseguiu eliminar o Boca. A última eliminação em semifinal contra o Boca foi também, na Libertadores foi contra o Boca também, tirando a que teve contra o Atlético, né? Até essa última tinha sido contra o Boca também, aquele time do Filipão, que foi campeão brasileiro. Então, eu entendo o receio e eu acho que, assim, futebol por futebol não dá para comparar, mas a gente já entendeu que a Copa Libertadores, ela não é puramente futebol, ela é mais que futebol. E acho que todos os torneios que são copas, eles vão para além do futebol no sentido do jogo propriamente, né? Porque o futebol também é, é falar besteira na imprensa, o futebol também é trabalho de bastidores, o futebol também é pressão psicológica, o futebol também é uma série de outras coisas que vão além do campo de jogo. Se a vaga fosse definida meramente no futebol versus futebol, qualidade tática, técnica versus qualidade tática, técnica, eu não tinha qualquer dúvida, mas aí podia começar o campeonato que a gente já podia fazer a final Palmeiras e Flamengo, que estava bem resolvido, e não foi assim. O Flamengo muito bem taticamente, né, muito bem tecnicamente, não conseguiu reunir elementos, os demais elementos, para ser um time que se gabaritou. E o Boca, ao contrário, jogou um futebol fraquíssimo, mas teve outros elementos que levaram à final. Então eu acho que é disso que o palmeirense tem receio. Eu vou ser bem sincero, eu tenho muito receio de jogar contra o Boca Juniors, sempre tive, nunca vou menosprezar essa camisa. Acho mais complicado jogar contra eles do que jogar contra o Corinthians e contra o São Paulo, que são os grandes rivais. E não só por agora, é porque você tem que ir para a Bomboneira, você joga num ambiente hostil, num campo hostil, em que a política de recebimento ao visitante é hostilidade, então ninguém fica tranquilo jogando na Bomboneira ou trabalhando na Bomboneira, pode ser jornalista, pode ser pipoqueiro, pode ser quem for. É difícil estar naquele bairro, então é por isso, entre as razões, que o Boca Juniors sempre me coloca um pouco mais de, não diria medo, mas um pouco mais de respeito do que eu tenho por outros clubes da Libertadores. O próprio River Plate, por exemplo, não me passa essa mesma preocupação que o Boca Juniors me passa. Porque eu entendo que o Boca ele é a epítome do jogar a Libertadores, que é, às vezes não jogar bola nenhuma, mas ir passando, o que eles fizeram. Eles não jogaram futebol nessa Libertadores, mas estão passando com a força da torcida, com a força da camisa, com a força da bomboneira. Então esse que é o grande problema. Por isso que tanto eu como você pensamos o mesmo, que o primeiro jogo vai definir o espírito do segundo. Porque se o Palmeiras vai lá, joga um bom futebol, se impõe, mesmo que volte com um empate ou com um a zero magro, ou qualquer coisa, o ânimo que eles vão chegar aqui é outro. Se eles ganham lá, eles fazem não ter jogo aqui. Então, esse primeiro jogo que vai ditar tudo. Se eles ganham lá de 1 a Acho. 0, eles fazem não ter jogo aqui. Eles É, simplesmente não vão impedir que a bola role, seja o que for preciso. É assim que eles atuam. Então, esse é o isso. grande problema. O Palmeiras não pode chegar lá com esse medo que nós temos aqui. E esse time do Abel já deixou bem claro que não tem medo de ninguém, porque senão o Boca vai montar em cima deles no psicológico. Agora, o Boca Juniors que continue achando que o Palmeiras é esse time que eles conseguem ganhar aqui no fala-fala, porque a hora que a bola rolar é que eu quero ver que se eles jogam, porque no frigir dos ovos,
o que decide, por fim mesmo, é o futebol. Então, se eles falarem um monte, mas não entregarem nada em campo, o Palmeiras não é o Palmeiras não é os times que eles eliminaram até agora. O Palmeiras é o Palmeiras. Então, se eles continuarem com isso, salto alto, quem está tendo salto alto são eles. O Riquelme, que é o presidente do Boca, já falou que a única coisa que preocupa é o gramado. O goleiro falou a mesma coisa. Então tá bom. Se para eles é mais tranquilo eles pensarem assim, que eles sigam assim. Agora, que não é só isso que vai definir, que não é só a pressão psicológica, não é. É saber achar esse equilíbrio aí. E até hoje, né, os jogadores do Palmeiras mostraram ter esse equilíbrio, né? Então, que você acha? Eu vejo por aí, Massa, que O Palmeiras já jogou em condições bem adversas, né? O Palmeiras sim, foi um time que ganhou do Del Valle aqui e lá. Goleou aqui, ganhou na altitude. É esse Palmeiras, não é o Palmeiras do Djalminha, do sim, Ademir da sim. Guia. É esse Palmeiras, Esse né? Que Palmeiras. inclusive mudou pouco e poderia ter mudado mais. As críticas são válidas, elas continuam, estão postas. Poderia ter melhorado, claro que poderia, né? Sem dúvida que poderia. Mas desprezar o que esse time fez até aqui, o Palmeiras é um dos protagonistas do Campeonato Brasileiro. O Sim. Botafogo faz uma campanha, né, fora da curva. Então, cara, vamos com calma. Eu vou repetir, não estou menosprezando ninguém. Jogar contra o Boca não é fácil, mas, meu amigo, jogar contra o Palmeiras também não é fácil, Não, não tá? é, não é. E essa é uma questão que precisa ser colocada, posta para todos, tá certo? Olha a Joma aí, ó. Joma para você comprar o que você quiser, algum esporte que você quiser praticar, é só você colocar o celular nesse QR Code aqui, ó. Aê, tô acertando agora, certo? Que você vai ter, vai lá para o site da Joma, se você joga vôlei, basquete, futebol de salão, ou se você joga pedal, então, o que você quiser. Vai lá, compra o seu material, ganha 10% usando o cupom Massive10. Vou deixar um pouquinho mais. E ainda tem camisas como essas que vocês estão vendo na tela, maravilhosas, de times de futebol da Inglaterra, da Espanha, da Itália, enfim. Você pode dar um presente legal para quem você quiser, certo? Bom, Diego, é o seguinte, tudo bem, tem o Boca lá e tal, mas sei que é difícil. Agora tem Goiás, né? O jogo é sexta-feira. E hoje vai acabar essa maldita data FIFA. Isso é uma maldição, a tal de data FIFA, que só enche o saco dos clubes, né? E o Diniz ainda convoca jogadores que jogam no Brasil. Esses caras não vão estar na Copa do Mundo. Convoca logo os caras que jogam lá fora, Diego. Como será que eles vão voltar, hein? Veiga, Piquerez, Gomes e afins. Bom, eu conversei com o Daniel Gonçalves, né, que é velho conhecido aqui do canal, é o chefe científico do Palmeiras, aí, do Núcleo de Saúde e Performance. E o que ele me colocou é que, assim, é inevitável que esses quatro jogadores tenham algum déficit físico, em especial os que foram para ser reservas, é o caso de todos, menos do Piquerez, né, que jogou, mas o Rios foi ser reserva, nem relacionado foi, o, o Veiga foi para ser reserva, e o Gomes jogou também, o Gomes é verdade. Então, os que foram reservas voltam com um déficit físico complicado, porque não é nem que o trabalho da seleção é ruim, é só porque é diferente. Porque você que vai trabalhar 11 dias com um time, como as seleções fizeram nessa última data FIFA, você não trabalha o mesmo que trabalha o dia a dia. Para começar, que as cargas são diferentes, né? Você prepara o jogador para estar pronto para aquele jogo. Você não prepara o jogador para estar pronto para aquele jogo, para rodar a seguinte, para rodar a seguinte, para rodar a seguinte. Então, é, você acaba se perdendo. O que o Palmeiras fez com as quatro confederações, né? Colômbia, Paraguai, Uruguai e Brasil, é trocar relatórios. Então, o Palmeiras mandou todos os relatórios dos jogadores para as comissões técnicas, conversou com eles, avaliou qual é a carga de trabalho que eles estavam fazendo aqui, qual era a carga de trabalho que eles estavam fazendo lá, e aí o trabalho é o seguinte, desembarcou aqui amanhã, chegaram os quatro, o Palmeiras vai fazer um trabalho de correr atrás do tempo perdido. O que significa isso? Verificar o tamanho do déficit físico, o que os caras perderam de preparação nesse período fora, e tentar, de alguma maneira, compensar isso, seja com trabalho de fortalecimento para quem perdeu força, seja com trabalho de caixa para quem perdeu preparação, seja com trabalho de jogo, e aí vale para os que jogaram menos, principalmente o Veiga, né? Vamos lembrar que da última vez ele voltou na seleção brasileira bastante abaixo, tecnicamente, inclusive, do futebol dele, né? Isso é aquele negócio, né? Pra gente que brasileiro, que a maior parte da gente não tem uma ligação tão forte com a seleção, a data FIFA é realmente uma perda de tempo, né? Porque
Agora, o argentino tá felizaço com a data FIFA deles. Eles lotaram o Monumental e, enfim, são campeões do mundo, né? Então, para eles tudo é legal, porque, além de tudo, eles gostam mais da seleção do que dos times, né? Uma relação, um orgulho pátrio que nós aqui, por uma série de razões políticos, sociopolíticas que nós não vamos entrar aqui, o brasileiro não tem muito essa relação com a seleção, né? E o argentino tem. Então, para a gente, a data FIFA realmente é complicado e para os clubes é terrível, né? Até esse mito de que, não, esses 11 dias é bom para trabalhar, não é verdade. Porque o jogador brasileiro ele está condicionado a jogar de 3 em 3 dias, no máximo. Né? Descansa 3, joga um, descansa 3, joga um, que é o famoso quarto e domingo. Né? Ou quarto e sábado, quinto e domingo. É assim que o jogador brasileiro está condicionado. Quando passa disso, o jogador ele tem uma perda. Isso é científico, cientificamente comprovado. Então, o que os clubes costumam fazer, né, nessas datas FIFA? Simular partidas. Então você faz um coletivo contra o sub-20, mas faz mais pegado. Ou faz um reserva contra titular, mas faz que nem aquela vez que o Palmeiras fez, meteu o uniforme em todo mundo, meteu o árbitro, meteu o súmula, capitão, ou traz o Primavera em Indaiatuba para jogar contra, porque você precisa desse estímulo. O psicológico o jogador se perde quando ele não compete 3 em 3 dias. Isso é científico, isso não é da boca para fora. Então, o Palmeiras tem capacidade de correr atrás desse tempo. Sorte do Palmeiras é que para o jogo contra o Boca vai ter 2 jogos antes, né? Dia 15 contra o Goiás agora e 21 de setembro, que aliás é meu aniversário de 43 anos, parabéns para mim, contra o Grêmio. Trabalharei nesse dia do meu aniversário, porque haverá um Palmeiras e Grêmio. Mas é Aí, ó, curioso para isso, né? você, ó. Ó, Muito obrigado, muito obrigado. Então, o Palmeiras vai ter, para preparar para o Boca Juniors, o Palmeiras vai ter tempo hábil. Isso é mais ou menos claro, né? Mas é preocupante, como sempre. É preocupante, como sempre, porque da última vez já havia essa proximidade, essa aproximação, mas o Veiga voltou muito mal da seleção brasileira. Então, o próprio Rony também, né? E olha que eles jogaram, né? Da outra vez eles jogaram, essa vez só que. Talvez o Veiga jogue hoje também, não se sabe, né? É que o Veiga está disputando posição com o Neymar, né? O Neymar tá jogando de 10 ali, né? Então, pro jeito que a seleção joga com quem tá o titular da posição dele, o Veiga vai ter pouca chance mesmo, né? Porque o Neymar não vai sair do time nem por decreto. Então, vai ter um déficit, sim. Vamos torcer para que ele consiga aí de amanhã até o dia 28, né? Que é o dia quando joga contra o Boca, eles consigam tirar isso tirar essa diferença, né? feito, Diego e o Atalima, vamos ver se esse time entra em ritmo de competição, rezar para os caras voltarem em boas condições. Tem algum tema para a gente encerrar o nosso papo? Eu quero que a gente volte a falar daquela questão de quem vai jogar no lugar, porque a gente fez uma defesa do Hendrick, né? Do Uhum. Hendrick talvez ser o cara, e passado esse tempo, a gente não vê treino, eu insisto em dizer isso com uma lamentação enorme, que o Palmeiras não deixa, Palmeiras não, Abel Ferreira não permite que a imprensa veja treinos, procedimento europeu, que pipipi, popopó, eu acho que o Palmeiras tinha que bater o pé que nós temos no Brasil, isso é uma coisa cultural nossa, e a gente deveria poder ver treino, mas não podemos ver. Eu continuo defendendo que o Hendrick tem que ser titular lá. Inclusive porque eu acho que o Hendrick, a gente viu contra o Corinthians o que ele fez com o Maicon, né? E o que ele faz todo jogo que ele entra, que é enlouquecer a defesa. Talvez que ele não vá ser titular, você entra mais cauteloso com o Breno Lopes, um cara que fecha mais, vamos supor ali, ou com o Mike, enfim. Mas o Hendrick tem que jogar nessa partida da Bomboneira. Ele tem que ter minutos suficientes para criar uma instabilidade na defesa do Boca Juniors e para deixar eles, sei lá, cavar uma expulsão, cavar um amarelo, cavar uma preocupação, para deixar eles loucos pro jogo da volta. Porque, mais uma vez, contra um time que usa o psicológico o tempo inteiro a seu favor, ou que tenta usar o psicológico o tempo inteiro a seu favor, seja apitando o jogo, fazendo assim a cada 3 minutos com o juiz como se fosse italiano, colocando a mão na cabeça toda a falta, eles fazem isso o tempo inteiro. Então, eu acho que isso tem que ser combatido com inteligência, sem cair na pilha deles, mas também colocando preocupação para eles. E o único cara que eu vejo ser capaz de fazer isso é o ele. É um cara que eles vão menosprezar porque é um garoto de 16 anos, ao mesmo tempo que eles vão falar, pô, esse cara é do Real Madrid, espera um pouquinho. E vão querer bater, não vou conseguir pegar o moleque é muito forte. Eu acho que qualquer jogador que tomasse aquela entrada do Maicon não estaria fora de combate. Você vê que o moleque é tão forte que ele tomou aquela
ele só caiu porque ele tomou rasteira, né? Não foi o impacto, foi realmente a rasteira. Então eu continuo defendendo que o Hendrick jogue, mas já não sei se o tempo inteiro, mas eu só quero que o Hendrick participe desse jogo lá, porque eu penso que ele pode fazer a diferença. Feito, meu amigo. Eu não sei. Eu acho que de cara não vai rolar, não, viu? Não, Tá? que vai rolar, eu acho que não vai também, não. Eu acho que ele vai de É, Breno ou de Mike mesmo. Acho que tá mais pro Mike, inclusive. acho que Mike Mas na eu gostaria direita. de. É, eu acho que ele vai acabar fazendo aquilo lá que a gente não gostou, do Arthur na esquerda e o Hum, Mike na direita. Pois é. Vamos ver. Esses dias no treino da TV Palmeiras eu vi o Hendrick na direita e o Arthur na direita e o Hendrick na esquerda. Mas não dá para saber, né? Eu Vamos gostaria ver. muito. Talvez. Eu também. Também, mas talvez o treino, o jogo contra o Goiás, fale alguma coisa pra gente, né? Pô, o Palmeiras teve 4 decisões, vamos dizer assim, no ano, né? Importantes até agora. Decisões mais poupudas, né? Supercopa, Hendrick foi titular. Ida e volta do Campeonato Paulista, o Hendrick foi reserva na ida e titular na volta contra o Água Santa. Fez O gol, Hendrick foi, inclusive. titu... o Hendrick foi titular contra o São Paulo na Copa do Brasil, no jogo que o Palmeiras foi eliminado. E assim, essa é mais uma decisão no ano. Né? Eu acho que se o Abel seguir a própria cartilha, eu não descarto a possibilidade do Hendrick ser titular, não. Mas Mas, eu cara, perguntei isso pra ele respondeu que só em caso de ter que ser mais ofensivo. Então, eu vi. Mas, cara, vamos ver, né? é, Teve 11 dias de trabalho é, aí, de repente ele tentou o uhum, moleque ali na esquerda, de repente o moleque foi isso. bem. Não sabemos, né? É nessa hora que eu lamento mais a gente não ver treino, mas tudo pode acontecer ali na cabeça do Abel. O que eu fico tranquilo é que eu sei que o Abel vai escolher a melhor opção que foi apresentada para ele no trabalho. Ele não vai escalar por nome, por amizade, por hype, por nada mais que não seja o que ele viu no treino. Então, com isso, eu fico tranquilo. O que eu gostaria é que o Hendrick tivesse conquistado do Abel a vontade de escalá-lo nessa partida. É isso, mas acho que vamos ver, vamos esperar um pouquinho aí o jogo contra o Goiás, depois o jogo contra o Grêmio, tá? Para ver quais as opções que o Abel vai ter. O que eu posso dizer para você, torcedor do Palmeiras, como informação, é que a comissão técnica e o Abel, evidentemente, estão almoçando e jantando boca, tá? Então, isso aí a gente sabe que será que vai ter um plano? E você, meu amigo, você, qual é o seu plano para o jogo contra o Boca ou contra o Goiás e Grêmio? Qual estratégia você adotaria para enfrentar esses 3 jogos aí, até esses 2 jogos até chegar ao Boca? Deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal. Diego Iuatalimo Marada, MM, vambora, filho, voltamos na terça que vem, que tal? Abraço. Voltamos na terça que vem. Um abraço, Márcio. Valeu! MM para vocês, estou na terça aqui no canal, hein? Se liga, se inscreve no canal, deixa o seu like, recomende.